Oi, oi! Hoje aqui do quintal de casa, sem microfone, então espero que vocês me ouçam bem. E eu quero falar sobre Jesus, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Eu sou a Manu Rosa, esse é o meu canal, e aqui eu venho falar das experiências que eu tenho vivido com Jesus. Venho trazendo uma série de mulheres da Bíblia, mas hoje eu vou falar sobre ele, que é o meu maior tesouro, que é o meu maior amor, que é aquele que é digno de toda honra e toda glória, e um pouquinho também do que Deus tem feito na minha vida através dessa jornada aí de 16 anos caminhando com Jesus. Só que não é só uma longa data, uma longa jornada de caminhada, mas de tudo que eu tenho aprendido com ele, tudo que ele tem me mostrado, me ensinado. Então, se você puder, deixa o seu like, porque ajuda, né? Ajuda a dar engajamento no vídeo, compartilha, comenta alguma coisa, comenta se você já tinha pensado em Jesus dessa forma que eu vou falar aqui, comenta se você conhece Jesus assim, comenta alguma coisa, fala alguma coisa aí, vamos conversar. O intuito dos vídeos que eu gravo aqui não é para falar as mesmas coisas que as pessoas têm falado por aí e nem para trazer informação falsa, nem nada disso, tá? É para trazer o que o Senhor tem feito comigo através de mim e o que eu posso trazer para vocês. Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo no final. E aí, a palavra que eu venho como base hoje é Atos, capítulo 17, versículos do 24 em diante. Acho que até o final. E aí, fala assim, gente, talvez vai ter um pouco de ruído porque eu ainda tô sem microfone, e aí eu quis gravar aqui fora hoje porque o dia tá lindo, aproveitar essa luz, né, natural, tudo mais. Mas vamos lá. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu vejo aqui assim, Jesus é lindo, Deus é lindo como pode. Deus ter desfeito de toda a tua glória, de toda a tua majestade, ter vindo para nascer de uma família comum, de uma família simples, humilde, porque nós vemos em toda a história de que Maria e José não tinham dinheiro, né? Nós vemos através até da cor das vestimentas, e que fala aqui o pano que foi envolvido Jesus e a cor, historiadores falam, né, que isso significava, a cor das roupas que Jesus nasceu e que envolveram ele, que eram de uma linhagem de pessoas pobres. Então, olha só, Jesus não nasceu numa família rica, ele nasceu numa manjedoura porque foi ali que deu para fazer o parto. Eles estavam fugindo, né, de uma cidade para outra porque, enfim, tem toda uma história de busca dos bebês e de tudo que estava acontecendo, de história de que Maria e José estavam em viagem, enfim. Jesus veio e foi carpinteiro, ele cresceu numa família com bastante irmãos, uma família grande de tios, tia, primo, uma família comum, ele trabalhava. Então você pensa bem, Jesus ele veio para ser um ser humano, né? Ele se fez carne, porém ele é o único ser humano perfeito, que nele não há mácula, nele não há problema, nele não há nada, ele é santo, porque ele tem a sua parte de Deus. E aí quando Jesus morre
ele vai, né, até os céus, Jesus ainda é vivo, ele deixa o seu espírito, ele fala, eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Então, nós vemos que Jesus deixa o Espírito Santo para habitar em nós. Aí eu pergunto para você, quando que somos dignos de receber Jesus em nossas vidas? Nós somos pessoas carnais, pessoas que não tem nada, que não pode oferecer nada demais. Mas Jesus, com seu Espírito Santo que habita em nós, em templos, em um templo que não é feito por mão humana, mas que é um templo de carne e osso, que somos eu e você. O que nós temos para oferecer para Jesus? Nada, mas para nós Ele tem muito para oferecer. Ele tem para oferecer vida em abundância. Ele tem para oferecer saúde, paz, alegria e um céu. Ele tem para oferecer a vida eterna com Ele, com a família dele, de Cristo. Não existe ninguém que possa fazer esse acesso até o Pai. Não existe ninguém que tenha o poder de trazer o Espírito Santo para minha e para sua vida, a não ser a nossa busca constante, a nossa busca diária, né? Se o Espírito Santo veio para habitar em mim e em você, então significa que eu e você temos acesso direto ao Pai, certo? O véu do templo foi rasgado. Então, você pensa bem, você precisa de alguém para trazer o Espírito Santo para sua vida? Você precisa de alguém para te dar um dom? Você precisa de alguém para trazer a palavra viva do alto? Você precisa de alguém para trazer cura para a tua vida? Não. O poder está em tuas mãos, nos seus joelhos, na tua oração, na tua busca diária com o Senhor, na tua busca constante com Jesus. Quem pode trazer Jesus para a minha vida sou eu. É claro que através da minha vida, pessoas conhecerão o Pai, pessoas conhecerão o Espírito Santo. Eu preciso levar aquele que me trouxe a vida a outras pessoas. Porém, quem vai ter esse acesso, essa constância com o Pai vai ser eu e você. Isso é diário, é uma busca diária em oração. Jesus, eu quero te conhecer mais. Jesus, me dá sabedoria. Jesus, me dá o que vem do Senhor, o que vem do alto. O que Jesus traz para nós, o ensinamento que Ele traz para nós, é que Ele é simples e humilde. Jesus caminhava por entre as pessoas. Jesus não ia em templos feitos por homens para pregar a palavra. Ele não ia lá para louvar num domingo. Ele não ia lá para falar assim, hoje eu vim trazer o meu dom para vocês. Não. Ele andava, ele caminhava entre as pessoas. Ele subia ao monte, curava gente. À beira do mar, lá no barquinho com os discípulos, ele pescava. À beira do mar, ele multiplicava pães e peixes. Ele, uma vez, foi para uma festa dos judeus, a um casamento, uma festa. No caminho, antes de chegar nessa festa, ele encontra um poço, né? Um poço de água ali, onde as pessoas esperavam o anjo ir lá, mexer a água, chacoalhar a água, para receber a cura, para alguém jogar lá dentro da água. Tinha um cego. O cego disse, ei, você, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu estou aqui esperando, estou com a minha cama. Jesus olha para ele, fala, o que você está esperando? Ele falou, a cura. Jesus olha para ele e fala assim, ei, meu irmão, se você crê, levanta, pega a sua cama e vai. Não peques, só vai. Agradeça, a tua fé te salvou. Precisou de alguém ali? Precisou de microfone? Precisou de iluminação? Precisou de som bom? Precisou de alguém para fazer toda a mídia? Precisou de alguém? Precisou da fé. Ele acreditou no Filho de Deus e ele foi curado. Gente, você entende que o acesso ao Pai é livre e é libertador e vem para trazer liberdade para mim e para você? O que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos acesso ao Pai, as pessoas também têm acesso ao Pai, livremente, ninguém precisa pagar por isso, é gratuito. A salvação é gratuita. Jesus fala, todo aquele que vier até mim, buscando salvação, eu jamais lançarei fora. Só é necessário que a pessoa creia em mim, tenha fé e diga que eu creio no Senhor. Pronto, receberá a salvação. O que é a salvação? Além, claro, do galardão lá do alto, de receber o céu, né, de receber a vida eterna,
é sermos salvos dos nossos pecados, dos nossos pensamentos iníquos, né, da nossa mente pequena, das palavras erradas que saem da nossa boca, dos sentimentos, da glória que nós colocamos na nossa própria vida e na vida dos outros. Tanta coisa, Jesus vem nos salvar. Jesus salva a mulher pela maternidade. Ô, gente, o que é mais dolorido do que um parto natural? O que é mais difícil do que cuidar de uma criança? Essa noite mesmo, a minha filha mais nova não dormiu, tá com dente nascendo e febre. Eu não dormi a noite toda. Para ajudar a cachorra, ficou latindo, a confusão toda. Mas eu tô aqui falando do Senhor, eu tô aqui falando que Jesus pode fazer na tua vida assim como Ele faz na minha. E sabe, muitas vezes eu pensei, onde tá o Senhor? Como que eu faço? Eu via pessoas, por exemplo, pessoas famosas, né, por causa da música, por causa de tantas coisas que fazem por aí, as pessoas ficam famosas. Principalmente no mundo evangélico, no mundo evangelístico, no mundo gospel, como assim você preferir? Eu pensava, como que essa mulher tem tanta fé? Como que essa mulher conseguiu chegar nesse patamar tão alto com Jesus? Como que as pessoas falam assim, eu amo Jesus, eu não sentia esse amor, eu não sabia falar, eu não sabia expressar o amor, eu não sabia colocar isso, como assim? Eu não sei se eu amo Deus, como que eu posso amar alguém que eu não vejo, que eu não conheço? E aí eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar a Jesus, me mostra como que eu posso te amar. Me mostra como que eu posso ter acesso a essas coisas que as pessoas têm. Como que essas pessoas têm tanto dom, falam tão bem. Como que elas fazem tudo isso? E aí Deus começou a me mostrar. Desde criança, eu tenho um dom que é através de sonhos. Então eu tenho sonhos com pessoas que eu nunca vi na minha vida, com lugares que eu nunca fui, com coisas que acontecem depois. Esse tempo atrás mesmo, eu sonhei com um rapaz da igreja. E aí eu cheguei lá no serviço, falei assim pro meu marido, que a gente trabalha bem pertinho de casa. Graças a Deus, isso é um privilégio. Falei, amor, eu sonhei, né, com o irmão tal, fulano de tal, nosso amigo querido. E acontecia tal coisa com ele, e ele vai vir aqui hoje. Aí meu marido falou, tá bom. Ele nunca dá muita bola para as coisas que eu falo, eu acho. E aí eu fechei a boca, passou 10 minutos. Quem tava lá? Ele foi. O irmão que eu falei, a pessoa que eu falei. E aí, outras coisas, enfim, tantas coisas. Esse tempo atrás, no início do ano, sonhei com uma pessoa a respeito de traição. Aconteceu. Sonhei com a lua de sangue. Gente, eu tenho uns 2 meses que eu sonhei com a lua de sangue. E era uma lua muito grande. Eu saía pra fora, eu ouvi uma trombeta tocando. Um som que eu não sei reproduzir, não sei falar pra você de onde vem, como é. Sei que é do alto. E eu saía pra fora de pijama, era de noite. Eu vi uma lua muito grande. Muito, muito grande. E ela começava a se tornar de sangue. De cima e embaixo, vermelha. E atrás dela passava vários jatinhos, assim, voava. Atrás dela, né? E aí depois a gente já entrava no carro. Eu chamava meu marido, eu falava assim, amor, vem cá, você tá vendo o que eu tô vendo? Você ouviu a trombeta tocando? E aí ele falava assim, eu ouvi. Eu falava, olha essa lua. E aí, é até estranho, né, eu vi falar isso, não é mentira, eu não tenho por que mentir sobre isso. E aí eu falava, então vamos, não sei aonde, eu só sei que a gente passava de carro e as ruas estavam todas destruídas, como se tivesse passado um furacão, algo bem assim, aterrorizante. Mas do lado, eu vi uma pirâmide de frutas, bem grande, bem alto. E aquela pirâmide de frutas eram de frutas muito bonitas e saudáveis. E aí eu conversando com a minha irmã outro dia, eu falei pra ela do meu sonho, né? Ela falou assim, você já pesquisou o que significa fruta? Biblicamente falando? E aí eu fui pesquisar, porque eu tinha ficado assim tão atônita com esse sonho. E a fruta significa a misericórdia e a bênção do Senhor em nossas vidas. Então o Senhor estava me dizendo, vai acontecer muita coisa, mas eu vou estar ali presente, cuidando de vocês até o fim. E aí eu fico assim maravilhada com o Senhor, sabe? E tem um sonho que eu tive, que eu quero compartilhar isso com vocês, porque é algo muito sério e é algo que eu quero que fique gravado na sua mente. Eu quero que você preste atenção nos detalhes. O mundo espiritual é vivo, gente. Você não enxerga, você não vê, mas ele tá ali.
sabe? Até o sentimento que você tem a respeito das coisas, ele comunica algo a alguém. Então, só de você chegar em um ambiente, o seu espírito ele está comunicando algo. O seu cabelo está comunicando, a roupa que você veste, as palavras que você fala, comunica o que está dentro do teu coração. E eu sonhei com o inimigo. Não quero ficar falando, talvez nem posso ficar falando, né? O inimigo. E a gente estava dentro de uma capela, de uma igreja, e tinha mulheres, eram só mulheres. E era como se fosse uma cerimônia. Então, no fundo, eu estava assim no meio, e daí lá atrás ficava uma mesa com uma mulher no fundo. E atrás dela tinham 2 portas que iam se abrir. E aí a porta do fundo da capelinha abria e entrava uma mulher, uma senhora com uma moça dada a mão. E essa moça já entrava de um jeito que não era normal, natural. Ela já entrava muito estranha, parecendo um animal bem estranho. E aí quando ela chegava até a beira, como se fosse um casamento, sabe? Quando entra assim, ela olhava, ela parava e ela respirava uma respiração assim pesada. E ela olhava pra mim. E aí eu falava com uma pessoa que estava do meu lado, falava assim, essa moça, ela não tá normal. E as pessoas começavam a cochichar. Como que a gente vai fazer pra esse negócio sair dela? Como que a gente vai fazer pra isso sair dela? E agora, e agora? Aí uma pessoa abria um livro, era um livro de bruxaria ali. E ali, essa pessoa me mostrava várias imagens feias. Eu falava, não, isso aí não adianta, isso aí não vai. Não vai sair dela, isso aí não tem nada, não vai sair nada disso. E aí, quando essa pessoa, essa moça, dá um salto de onde ela tava até do meu lado, que era assim, atrás de mim, tinha uma mulher com um bebê no colo. Ela pega esse bebê e salta pra trás da porta que tava atrás da mulher. E aí eu falava, eu vou dar um jeito nisso. E eu saía, abria essa porta e entrava, e ficava eu e o inimigo. E aí ele virava. Eu falava assim, me devolve o bebê agora. Esse bebê não pertence a você. Ele virava pra mim com a afeição, já não era mais a moça, já era um transformado bem feio. E era uma pessoa, parecia um ser humano, mas não era humano. Não sei se eu consigo te explicar isso. E aí ele falava assim, ria. Ele falava assim, que bebê? Não tem bebê nenhum. Eu falava, devolve esse bebê, que ele não pertence a você. E ele começava a rir. E aí eu falava assim, você está repreendido em nome de Jesus. Começava a orar, ele ria, ele falava assim, você acha que essa sua oraçãozinha vai fazer efeito? O que eu tenho contra você é muito grande e é contra as mulheres. E eu começava a orar e falava assim, por que contra as mulheres? Ele falava assim, porque as mulheres podem gerar. E aí eu começava a orar e ele pulava de um canto para o outro muito rápido e sumia e eu acordei. Eu não acordei com medo. Eu não acordei com temor, eu só acordei pensando assim, ele apontou o dedo na minha cara e disse, essa sua oraçãozinha você acha que vai fazer efeito? Me afrontou e ainda disse, me deu um recado, o que ele tenha contra as mulheres, porque as mulheres podem gerar, e presta atenção. O que nós podemos gerar é muito grande, que o inimigo maligno fica furioso com a força que nós temos. Ele fica furioso com tudo que nós podemos gerar dentro de nós, que é a palavra do Senhor, que é a salvação, que é a atitude de uma mulher forte. A mulher, ela tem o poder de gerar a vida dentro dela, e você que não pode gerar um filho, você é capaz de orar, é capaz de crer, é capaz de ter fé, que o Senhor vai trazer um milagre sobre a sua vida, assim como Sara, assim como o vídeo que eu já postei. E dentro de nós pode gerar vida, mas não falo vida física, eu falo vida espiritual. Então o que eu e você podemos gerar é muito grande, que o inimigo fica furioso. Então presta atenção, se posicione a partir de agora e presta atenção no espiritual, porque ele é maior do que eu e você podemos imaginar. É muito grande. Então eu quero deixar um recado para você hoje. Para de viver uma vida humana como se você fosse viver eternamente e tudo estivesse ao seu favor. Eu não sei se você já percebeu, mas Jesus está prestes a voltar. As coisas estão acontecendo, o tempo está passando rápido, a vida não é mais como ela era antes. Jesus não cabe dentro de um templo, Jesus é livre, ele veio para libertar a minha e a sua vida. Por que você ainda vive presa? Por que você ainda vive
pensando que as coisas podem ser da forma que você quer, você vive presa ao passado, você não consegue se desprender, você fala que eu pertenço ao Senhor, mas vive presa ao passado, vive presa a coisas que você já viveu, vive presa a domínio da sua mente, a do seu coração, vive presa a mãos humanas, vive presa a relacionamento tóxico, tanto com parceiro quanto com pessoas, com amizades, vive presa a templo feito por mãos humanas, vive presa à religiosidade, vive presa ao dinheiro, vive presa à sua aparência. Você vive presa a tantas coisas, vive presa ao seu dinheiro, vive presa ao que você pode proporcionar, vive presa à falta de fé. Você vive presa a tantas coisas. E Jesus veio para nos dar liberdade. Ele veio para ser livre, para nos fazer, nos tornar livres, assim como disse essa palavra que eu li para você agora. Minha irmã, Jesus não está preso numa caixinha e para de prender ele numa caixinha. Ele não veio para estar em algum lugar. Jesus está lá, eu vou lá no culto. Não, Jesus está em você, você está cultuando o Senhor o tempo todo. Entenda. Entenda isso. Dentro da tua casa, você lavar uma louça é cultuar o Senhor. Você arrumar a tua cama todos os dias é cultuar o Senhor. Limpar o seu chão é cultuar o Senhor. Fazer o seu serviço bem feito, mesmo que não mandem, é cultuar o Senhor. Eu tô ali porque estão me pagando. Faça bem feito e faça com amor, já que você tá ali. Sabe? As pessoas, elas ficam em uma religiosidade. Porque tem que usar saia e tem que usar véu. Não! Quem foi que disse isso? Leia a palavra, se desprenda. Gente, eu fico furiosa da vida quando alguém me fala assim, tem que ser assim porque... Não. É diferente a ordem e decência do céu, do que está escrito na Bíblia, do que a conceitos e preceitos humanos. Do que o homem criou para você ficar preso ao que ele quer que você viva. Jesus é livre e veio para me libertar e libertar a tua vida. Então, se hoje você sabe pregar, pregue as pessoas, liga um vídeo aí na sua internet, no seu celular e pregue a palavra que o Senhor tem feito. Vem aqui, vamos contar o seu testemunho junto comigo. Vamos nos ajudar, o que a gente está cheio de ver um monte de mulher que ao invés de ajudar a levantar a outra, ela coloca a outra mais para baixo, que senta e fala mal, que senta e acaba com a vida dos outros. Vai orar. Sabe, eu me desfiz de muita coisa do final do ano para agora, com pensamentos mesmo, sabe, que eu tinha, e com amizades também, que às vezes eu pensava, eu queria colocar os meus sentimentos em amizades e não era, o Senhor queria que eu colocasse os meus sentimentos direto nele. Às vezes dentro de uma sociedade a gente vive preso a coisas que não é para viver, sabe? E a gente se prende aquilo ali porque vai criando uma rotina. Então não se deixe criar uma rotina com uma sociedade que não leva a palavra do Senhor, sabe? Você não é cultura do mundo, você é cultura do céu. A cultura do céu é diferente da desse mundo, a gente vive totalmente contra o mundo. Porque o crente quer que o outro... Não, o crente não quer que nada. Vai ler a Bíblia, vai se instruir, vai estudar, vai orar para o Senhor te dar revelação do alto, para Ele te dar dons. E quando você ganhar um dom do Senhor, porque isso aí vai ficar para um outro vídeo, é para usar para a obra dele, é para usar para Ele, não é para você. Não é para você ganhar dinheiro, nem eu ganhar dinheiro e nem fama com isso. Então eu quero deixar aqui as minhas palavras de hoje. Trouxe um pouquinho, do que eu vivo, do que eu vivi alguns dias. Cresci sendo diferente, cresci não cabendo numa bolha, cresci pensando diferente das pessoas. Vivi numa família que não tinha uma base assim, 100%. Minha mãe divorciou do meu pai, eu tinha 8 anos. Foi embora, fomos embora de cidade, eu, elas, minha irmã. E aí lá ela construiu outra vida, outro relacionamento. E eu sempre vivi muito sozinha como criança. Sempre me virei, aprendi a cozinhar cedo. Meu dom também na cozinha que o Deus me deu. E eu amo fazer isso. Tenho mais 2 irmãs mais novas que eu amo, que eu tenho um amor por elas muito grande. E elas são parte de mim, tanto os meus pais, os meus avós que sempre que eles podiam, eles me levavam para a igreja. Minha avó, ela, na fé dela, ela rezava por mim, ela me ensinou a oração, ela me ensinou, minha filha, você tem que ir na igreja, você não pode deixar. Então ela me levava, depois a minha mãe começou a ir para a igreja, também me levou,
Depois eu conheci Jesus, então que fui criada longe do meu pai, vi meu pai nas férias. Gente, nada disso me fez ser uma pessoa louca que quis viver um mundão aí não, tá? Eu vivi uma vida com Jesus sempre, não sei, deu. Quem é chamado é diferente, né? Não foi uma vida fácil, ajudei muito em casa, ajudei muito com os meus pais, ajudei muito com as minhas irmãs, ajudei a cuidar da minha irmã mais nova. Comecei a trabalhar com 15 anos e até hoje eu tenho 32. E uma hora eu vou contar, assim, meu testemunho detalhado pra vocês, sabe? Só do meu testemunho. Conheci Jesus, sei lá, com 10, 11 anos a gente começou a ir pra igreja. Batizei, né? Fui batizada com 15 para 16. E aí eu quero depois contar minha jornada com o Senhor pra vocês. Então, e não é sobre isso. É sobre amar o Senhor sobre todas as coisas, o resto vai ser acrescentado. Vamos viver a vida como o Senhor quer que vivamos. E que Ele seja exaltado, glorificado, que o nome dEle seja erguido nas nações, que possamos levar a nossa palavra a quem não conhece. E se você gostou das palavras que eu disse, se eu trouxe Jesus para sua vida, me ajuda compartilhando esse vídeo para que mais pessoas também possam ouvir dessa forma. Vamos desconstruir a religiosidade juntos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a sua vida seja próspera nele, que você possa ser firme e forte no Senhor. Que a graça, a misericórdia e a paz estejam com você no dia de hoje e para o restante da sua vida linda. Um grande beijo, um abraço, que o Senhor te abençoe.